Senhor é bom e a sua graça e a sua misericórdia, ela se renova a cada novo amanhecer, né? Eu comecei a ler o livro das 4 mulheres notáveis, né? Miriam Lima, Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes. Camila Barros, ela tem uma linguagem, ela tem uma memória fotográfica, um fenômeno. Eu sou de uma escola de profetas e poetas que vi muitos talentos, né, surgirem. E que grata surpresa é essas 4, viu? E eu estou lendo um livro, né? Eu já li. Que ideia genial, né? Juntas, que nome fantástico, né? Juntas. Eu não sei porque que eu sou apaixonado com esse Juntas. Minha mãe chamava Julita. Juntas, unidas, né? Unidas, juntas. Isso nos lembra a unidade, né? Amor, integração. Isso nos lembra que a palavra nos fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E que arquitetura perfeita, né? Que arquitetura perfeita. Eu fico assim impactado com a mente iluminada desses profetas, né? Que tem verdadeira adoração pelas cartas de Paulo, pelas cartas de Pedro, de Tiago, de João, né? Os 27 livros do Novo Testamento, né? Eu lembro que o Enio decorou boa parte do Sermão da Montanha, das cartas de Paulo, né? E ele foi um grande avivalista, né? Um grande homem de Deus, né? E ele nasceu ali em setembro, mais precisamente no dia 1º, né? E tem aquela música, né? Quando entrar setembro, a boa nova dá nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. A gente era garoto, né? Ali em 78, né? 79, eu estava com 23 anos, né? Eu vi surgir aquele fenômeno, né? Eu vi surgir 2 fenômenos, né? Eu vi surgir o fenômeno Tostão na década de 60 e o Reinaldo, né, na década de 70, e o Roberto Drummond, eu trabalhava com ele ali na Rua Goiás, né? Ele era cronista, esportista, né? Apaixonado do setor do Atlético. E eu era carteiro, né? Telegrafista, e minha irmã também era telefonista ali, né? De 69 a 79 ela foi telefonista na Rua Goiás ali, né? Depois ela que passou lá para Afonso Pena. Bom, e o que a gente pode registrar daquele Mineirão, né? Daqueles primeiros anos do Mineirão, foi uma coisa assim apoteótica, né? Muito interessante. Eu lembro daquele jogo Cruzeiro e Bahia, de Munique, né, com Beckenbauer, e 8 jogadores, né, na base da seleção, que foi campeão em 74, e o Cruzeiro jogou de igual para igual, né? O Cruzeiro era uma máquina de fazer gol, né? Nelinho, Palinha, Jair Furacão, Roberto Batata, que nos deixou, né, em 76. Aí veio o Eduardo, né, de Montes Claros, Eduardo Rabo de Vaca, depois foi para o Corinthians. Bom, mas o que a gente olha e vê com muito carinho, né, é saber que ali também começou algo tremendo, porque na década de 70, aquelas corridas de Fórmula 1 era uma coisa assim impressionante, né? Aí eu lembro que surgiu o fenômeno americano e tinha o Nick Lauda, né? Nick Lauda ficou 42 segundos pegando fogo no carro, né? 42 dias depois ele voltou a pilotar o seu carro, né?
E Alex Dias Ribeiro escreveu Jesus Salva, né? Há um relato, um depoimento de um bombeiro, né, que do nada apareceu e removeu o corpo do Nick Lauda. Há muita história sobre isso, né? Assim como também teve aquele episódio do bombeiro lá nas duas torres, né? Torre 1 e Torre 2. Eles perguntaram para o Billy Graham, né? E eu estava vendo um relato interessante, né? Quando o Billy Graham nos deixou ali em 2018, já é 3 dias, faltando 3 dias para ele fazer 100 anos, né? E o Hernani teve uma experiência, eu também tive uma experiência aqui em Belo Horizonte muito semelhante, muito semelhante. Ele falou que Deus tinha falado na sua mente, né? Que ia haver uma série de coisas, né? E parece que ele falou de 3 coisas, né? Inclusive, incluindo a pandemia que veio, né? Mas também que eu acredito que veio também sobre o Brasil foi uma noção de cura, de restauração, né? Porque essa pandemia de 2020 a 2024 são 4 anos, né? E eu estou vendo esse exército de mulheres se levantando com poder e graça e dando sacudindo o Brasil, né, de norte a sul, de leste a oeste. Assim como em 2001 a gente teve aquele, digamos, aquele fantástico quarteto, né, ou sexteto, conforme queiram, né? Eu lembro que surgiu grandes adoradoras, né, Ana Paula Valadão, Aline Barros, né, Fernanda Brum, tinha a nossa querida lá da Assembleia, né? E era aquele fogaréu, né? Aquele fogaréu santo, né? E Domingão do Faustão, Gugu, Troféu Talento, e foi uma coisa assim, Nelson Ned. Nelson Ned foi uma coisa assim, apoteótica, né? Nelson Ned, que privilégio ter conhecido o Nelson Ned e ter vivido essa era do Nelson Ned, né? Existe um carpinteiro que direito que está torto, né? Foi suas mãos que eu me endireitei. Minha vida agora é outra, né? Com Jesus potente, ele mudou tudo para melhor completamente. Quando eu li a biografia do Nelson Ned, eu vou confessar, eu senti o mesmo sentimento que eu senti quando eu conheci o Silas Neves. A biografia do Nelson Ned está ali, eu já li ela não sei quantas vezes. Esse aqui era um improvável. Ele teve tipo paralisia cerebral, né? Esse livro dele já é um best-seller. Tem pouco tempo no lançamento, 40 mil edições foram vendidas, né? Esse da Camila Barros nem se fala, né? E uma das coisas que meu pai me deu de herança foi ler. Eu sou apaixonado com livros, né? Sou apaixonado por livros. E tanto ler livro que tornei um escritor, né? E tornei um cronista, né? Eu ganhei concurso de crônicas, né? Uma conquista relevante foi a crônica que eu ganhei, contando a história. Você colocasse 50 anos e 50 linhas, né? E eu inspirei até a Juscelino quando ele fala, né, daquele plano de metas, né, que ele faria 50 anos de realizações e 5 anos, né, como presidente do Brasil, de 56 a 61, e ele também em 42 meses, não, em 3 anos e meio, ele baseado numa visão profética, né, de Dom Bosco, né? Há controvérsias, mas aí surgiu Brasília, né? E eu lembro de muitos, o Candango, né? Eu lembro de uma música do Tom Jobim, né? E o embaixador também lá em Brasília, né? O Poetinha, né? Vinícius de Moraes. São as águas de março fechando o verão, né? Promessas divinas, né, para os nossos corações, né? O que Jesus tem feito no Brasil, assim, é tão impactante, mas tão impactante, que a gente fica como aqueles que sonham, né? E eu, assim, nesse mês de junho, que já vai chegando ao fim, eu volto lá em 29 de junho de 2001, né? Eu tinha passado 37 dias num processo muito doloroso no Hospital São José. E eu glorifico a Deus, né? Porque 23 anos depois, eu estou aqui, né? Eu tinha 46 anos, meu irmão Nilton tinha 46, né? O Palhares tinha 46, né? E no dia que ele fez 46, teve aquele evento Diante do Trono, Preciso de Ti, né? E eu era da intercessão, né? Voltamos a
está ali no Monte Palmares em 2007, né? No dia 7 de julho de 2007. E engraçado, né? Ali foi algo tremendo, impactante, né? Aí passou agosto, 7 de setembro, teve o primeiro concurso de crônicas da Lagoinha, e eu fui homenageado lá. Eu fui 2 vezes no programa Noite de Companhia. Eu lembro da alegria do Dr. Márcio Araújo, né? Dr. José Dalmo Araújo. Eu trabalhava na Arco Engenharia, ali na Amorés, muito perto da onde era o estúdio da Rede Super, né? A Olegário Marcial. E eu lembro que foi assim um momento apoteótico para mim particularmente, né? Minhas filhas, né? Hoje todas duas são casadas, tenho 2 genros, né? A história, ela tem um ingrediente de leveza, né? Quando você entende algo de rara beleza que existe na família, né? Família é um sonho de Deus, né? Aí eu lembro do meu pai e da minha mãe, né? Que estariam com 99, 97 anos, respectivamente. Lembro do meu primo, que fez 103 anos ontem, né? E da neta do meu avô, uma das caçulinhas, né? Que está fazendo 77 anos, né? Dia 27 de junho. E graças a Deus, né? Em Jesus, nós podemos declarar a nossa emoção de saber que o túmulo está vazio, né? E se o túmulo está vazio, né? Aonde está a vitória da morte, né? E a expressão que eu gosto mais é cemitério, é dormitório, né? Jesus virá nas nuvens buscar os que dormem no pó da terra, né? Depois nós, os que estivermos vivos, né? Eu vivi esse espetáculo da fé, agradeço a Nínive, né? Que cuidava de mim, a fisioterapeuta, na parte da manhã, a Paula, que cuidava de mim na parte da tarde. Hoje eu estava orando para um enfermo, e um grande amigo meu, né? E lembrando a ele, refrescando a memória dele, né? E também hoje eu estava orando para um casal muito amado, né? E trazendo a lembrança esse espetáculo de você poder orar, né? Estive enfermo, né? E não me visitaste. Estive preso e não me visitaste, né? E muitas vezes você fica na sua zona de conforto e você acha que só de você ver uma rede social ou ver um programa de televisão, né? Hoje nós temos até a televisão do YouTube, a televisão do WhatsApp, e nada contra a televisão virtual, né? Mas, meu irmão, a presença humana, ela faz a diferença, né? Jesus estava ali no poço de Jacó, né? Aquela mulher viu ele em carne e osso. Que pregação gloriosa que essa Camila Barros trouxe para a gente, né? Sobre a grandiosidade do mistério, né? Aquela samaritana, né? Que tinha 5, o sexto já não era dela, né? Aí ela encontra com o 7º, né? 7 é o número da perfeição, né? Ser perfeito, por quanto perfeito é o Pai que está nos céus, né? Quando ela bateu o olho em Jesus, ela falou: aqui está um homem de verdade. Ela já tinha passado por 5 homens, 5 maridos, já estava no 6º, né? Ela olhou para Jesus e falou: ele é profeta. A boca dele fala das grandiosidades do pai Jacó, né? Ela, sendo samaritana, ela tinha uma discriminação contra o judeu, né? Mas ela sabia, né? Que o pai Jacó, né? O pai Jacó da escada, né? Então, se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse texto de Êxodo 3:15 é uma coisa assim, e de Daniel 12, né? Os sábios entenderão, né? Resplandecerão com a luz do firmamento, né? Daniel é uma relíquia, né? Quando você lê Daniel, quando você lê Moisés, você vai entender que aquele monte de transfiguração, né? Quando aquela voz fala com Pedro, sonolento, né? Poder chorar uma hora comigo, né? E Jesus, depois daquela agonia no Getsêmani, né? E Pedro pôde ouvir, né? Eis meu filho amado, e ele me comprazo. Ouça, né? Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Essa conferência profética de ouça, né? Eu não sei se você ouça da Camila Barros, né? Isso aqui é uma relíquia, né? Ela em menos de 1h30, ela faz
Deus tem usado as mulheres para vergonha de muitos homens, né? Para vergonha de muitos homens. Eu me incluo nisso, né? O homem é tirado a achar que só ele pode estar ministrando no altar, mas isso é uma bobagem, né? E eu fico lembrando aqui das mulheres que eu conheci, né? Da dona Esmeralda Campeiro, que estaria com 94 anos, né? 96, era de 1928, né? Não, ela ia dar boas gargalhadas. Essa mulherada está pondo os homens no bolso. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu sou apaixonado pela pregação das mulheres. A mulher prega com uma desenvoltura, a mulher prega com algo de Jesus, né? E a mulher é a quem muito, né? Perdoou, muito amor, né? A mulher é muito amada por Jesus, né? Muito amada por Jesus. E você vê cada exemplo, né? Improvável, você fala assim, mas como é que surgiu, né? E ela fala da simplicidade dela, né? Ela lavando vasilha, né? Do Espírito Santo falando com ela, né? E eu lembro, né? Dos gari, eu era carteiro, os gari, a simplicidade de um gari, né? A simplicidade de um carteiro. E eu ali na minha simplicidade entregando cartas, né? Aí quando eu escrevi meu primeiro livro, né? A dona Esmeralda falou, meu irmão, que coisa linda, né? Deus está usando os teus dedos, né? E você escreve com a graça e com a unção do Espírito Santo. Eu já estou indo para o terceiro livro, né? Mas na verdade o que eu vou fazer é a segunda edição. E um livro de crônicas inéditas, né? Que eu tenho muitas crônicas que eu fiz através da minha história, né? Da história da igreja de Cristo, né? A partir da década de 50, né? Quando eu ganhei aquele concurso de crônica, resumindo 50 anos da igreja, né? Lá em São Paulo, né? Ernesto Nini, aqui em Belo Horizonte, né? O José Rigo Nascimento, né? E outros tantos homens e mulheres de Deus, né? E só 50 anos, né? O pastor Márcio ficou de 1972 até 2022, né? 50 anos ali no Tabernáculo da Lagoinha, né? Levando essa mensagem profética, né? Todos os domingos pela manhã. E ali a gente podia ver que o pastor Márcio ele combateu o bom combate, né? Hoje ele está no seu descanso lá, merecido, né? E passou o bastão para as filhas dele, né? Para Paula, Ana Paula Valadão, para Mariana, seus respectivos genros, né? O André também, que é o seu garoto, né? O Andrezinho, conforme ele... Dedé, né? Ele chama ele de Dedé, né? O Dedé, né? Engraçado que tem o Dedé lá dos Trapalhões também, que é evangélico, né? O Dedé e o Didi, né? E Jesus é tão lindo que a única coisa que eu posso dizer, obrigado, sabe? Obrigado a você que na sua, né, dedicou seu precioso tempo assim para orar por mim, interceder por mim. Eu sou um presente de Deus porque você foi um presente de Deus na minha vida. Eu quero agradecer todos sem exceção. Eu estava lá no culto de intercessão agora com o Guido, né? O Guido Deus sempre dando ele uma música nova, né? Sei que não sou nada, né? Mas ele é tudo em mim, né? Meu irmão Pedro, né? Falou que estaria, né? Porque der e vier com Cristo, né? Jesus falou, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Então, meu irmão, não dá uma de macho, de você vai, porque não, você vai negar Jesus. Se Jesus não estiver contigo, meu irmão, Moisés falou isso, né? Se a tua graça, se a tua presença não estiver comigo, eu não dou um passo para frente. E eu te falo sem medo de errar, eu tenho muito temor, porque essa chama que acendeu no meu coração, não quero que apague nunca, sabe? E como diz a canção, né? Eu quero permanecer contigo até o fim, sabe? Quero permanecer na presença do Espírito Santo, né? Eu estou com alguns nomes ali, né? E eu vou orar de madrugada, eu vou colocar seu nome, você sabe quem eu estou falando, né? Hoje eu estava orando por vocês lá, nesse culto de libertação. E que bom, né? Deus é bom o tempo todo. E nós tivemos de sábado para cá, de sexta para cá, né? Aquele culto maravilhoso de sexta, né? Aquele momento apoteótico no Mineirão, eu dando a volta no Mineirão ali, sentindo aquela unção, sentindo Jesus abraçando aquele Mineirão. Jesus abraçando essas mulheres lindas, né? Que estavam fazendo o Fábio, né? O Fábio, o irmão do César Menor do Fabiano, ele ficou 21 dias, né, no jejum de Daniel, né, só tomando água, né, que privilégio, né,
E quando você faz isso para Jesus é diferente, né? Você não está fazendo para o homem, né? Uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido, né? O reino de Deus é chegado até vós, né? Vamos parar de briga, de discussão em rede social, qual pastor que é melhor, qual que é o pastor que é não sei o quê. Meu irmão, se não é por mim, não é contra mim. Tem gente criticando, né? A, B, C, eu não tenho nada nem contra os neopentecostais, nem contra os pentecostais, nem contra os tradicionais, nem contra os batistão, nem contra os batistas da renovação. Uns têm, outros não têm, né? Uns têm caráter, outros não têm. Isso aí é o joio que cresce no meio do trigo, né? Porque é de Deus sabe que, né? Vós tendes são dos santos, não precisa que ninguém vos ensine. Eu mesmo vou buscar minha ovelha, né? Eu estaria até hoje ali na comunidade Dom Bosco, nas igrejas católicas que eu ia, porque se o Espírito Santo não for e não colocar a mão na sua cabeça, você não vai entender a obra de Deus. Agora, bem-aventurados que leem, né? Então, a gente tem que ter o hábito de ler o livro, sabe? Ler a Bíblia. A Bíblia é livro de cabeceira, você tem que ler o livro dos livros, né? Tem um livro que é O Peregrino, também eu aconselho a vocês, é um livraço, né? Hoje o pessoal está só com mania de ficar vendo televisão, vendo a internet, YouTube, rede social, esquece. A leitura é fundamental, fundamental. Se você não ler, né, você corre sério risco, né? Sério risco, porque Jesus venceu o inimigo com a palavra, né? Ele venceu o inimigo com a palavra ali no deserto, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Trabalhe pelo pão que não perece e permanece para a vida toda. O povo lá no deserto, eles não podiam comer o pão dormido, né? O pão dormido, ele estava podre, né? Então, que era o maná, né? Jesus é o pão vivo, né? E qual que é a hora que você alimenta desse pão? É de madrugada, né? Eu tenho o maior prazer quando o Espírito Santo desperta, está na sua hora. Eu sinto o Espírito Santo falar, está na sua hora. Ali eu levanto, né, 5, 4:30 da manhã, e eu vejo um lindo raio de luz aqui, sol nascente, e eu glorifico a Deus por esse presente que Ele me deu, de ser, né, um intercessor. Que Deus abençoe a todos, né, e amanhã a gente fecha essa sessão de 37 dias de orações por todos que estão me acompanhando nesse canal. Amém.